iniciar a gravação aqui. Agora, gente, que eu vi que eu não tinha clicado no botão. Eu tô vendo que no Zoom também dá para eu liberar para vocês gravarem a aula, né? Essa pode ser uma alternativa também, em vez de eu ficar gravando a aula aqui. Se vocês quiserem, da próxima vez eu posso liberar para gravação. Também estou me familiarizando com o Zoom. Eu amo o Zoom, mas ainda não conheço todas as potencialidades dele, tá? Maravilha. Então, ó, aqui a gente tem a face interna do estômago, aqui a gente tem a parte externa. E a gente sabe que essa bomba de prótons, ela tem a ação regulada dela por 3 receptores que estão aqui na parte externa, mas assim, essa parte externa não é a parte de fora do estômago, tá? Aqui para cima a gente tem mucosa, tá? Outras células epiteliais, a gente tem vascularização, tá? E a gente sabe que nessa parte da mucosa, então aqui, inclusive que a gente tem corrente sanguínea aqui, a gente tem mediadores químicos como histamina, acetilcolina, gastrina, que, sim, Nicole, eu estou já nos antihistamínicos H2. Então eu estou explicando, antes de falar dos anti-H2, eu estou explicando um pouquinho sobre como rola a liberação de suco gástrico no estômago, tá? Beleza, então a gente tem o quê? Que a histamina, a acetilcolina e a gastrina, elas podem atuar sobre receptores H2, respectivamente, né? H2, M3 e CCK, que a gente tem na célula parietal, na face que está voltada para a mucosa, tá? Cada um desses receptores é receptor acoplado à proteína G. E eles vão causar uma cascata de sinalização intracelular. No caso do receptor H2, a gente vai ter um aumento na concentração de AMP cíclico, Esse aumento na concentração de AMP cíclico estimula a ação da bomba de prótons de maneira a jogar íons H+ daqui para cá, o que diminui o pH do interior do estômago. É assim que a gente faz o ácido que auxilia a gente a digerir os alimentos, certo? De maneira que, se a gente coloca um antagonista H2 aqui, a gente não vai mais ter o AMP cíclico estimulando a ação da bomba de prótons. Então, se você tem, por exemplo, um caso como gastrite, como úlcera, né, você pode reduzir a acidez estomacal, portanto, você pode reduzir o dano que o ácido causa sobre essa mucosa, antagonizando o receptor H2. Antagonizando o receptor H2, você vai ter redução da concentração de AMP cíclico. Reduzindo a concentração de AMP cíclico, você não vai mais ter a estimulação da ação da bomba de prótons. Você evita acidez estomacal. Só revisão bem por cima da farmacologia disso daqui. Mas esse slide vai ser mais importante mais para frente, quando a gente for falar de inibidores diretos da bomba de prótons, como os prazóis, tá? Gente, então, o que a gente tem para os antihistamínicos H2 é uma coisa diferente. Então, ó, lembra que para os H1 a gente tinha lá o Mickey Mouse, né? A gente tinha isso daqui. Isso daqui é para os H1. Para os H2 a gente vai ter uma parada um pouco diferente. A gente vai ter um grupo que é 4-metil-imidazólico. Então vocês lembram que lá na histamina a gente tinha o grupo imidazólico. No caso dos anti-H2, se descobriu que se você colocar uma metila aqui, se você prolongar a sua cadeia, então percebe que agora a gente não tem mais 1, 2 carbonos. Agora a gente tem 1, 2, 3, 4 átomos. E no nitrogênio a gente tem ligado. Vocês lembram como que é o nome desse grupo funcional, gente? NH e no carbono dupla N. Como que é o nome? Só para a gente estimular nosso repertório aí de grupos funcionais.
Isso aqui a gente encontra muito num aminoácido chamado asparagina. Lembra, gente? Isso daqui é um grupo funcional básico. Estão vivos ainda, gente? Calma que só faltam duas classes. Ó, então lembrando vocês que quando a gente tem N, carbono, dupla N e N, é a guanidina. Guanidina. A guanidina, a gente lembra que ele é um grupo funcional básico que pode protonar aqui. Fica positivo. Tá? A gente sabe, pessoal, que nos receptores do tipo H2, vai ser importante para a gente fazer uma interação iônica nessa posição de baixo aqui. Então a molécula ela se ancora nessa posição e a gente tem um sítio de ligação que promove a ação agonista. No entanto, nos receptores do tipo H2, a gente observa que existe um sítio de interação aqui em cima, que está denotado por essa região em vermelho, que se você faz com que a sua molécula interaja nesse sítio aqui, nessa região, você vai ter ação antagonista nos receptores H2. E é por isso que a guanidina nessa posição funciona, tá? Então, o planejamento dos antagonistas H2 tem uma história muito bonita de design de droga mesmo. E a gente encontra isso daí no livro do Patrick. Eu vou passar o trecho do livro do Patrick para vocês, que tem como que foi feito o desenvolvimento dos antihistamínicos H2. E a gente agora vai ter um recurso a mais para vocês entenderem como que funciona todo esse processo do ponto de vista industrial, do ponto de vista de desenvolvimento, tá? Então, resumindo, em termos de repertório de REA para você, você precisa pensar aqui, você vai ter um antihistamínico H2 quando você tiver um grupo metilimidazólico e, por ação de um espaçante, você tiver um grupamento guanidínico. Você bateu o olho e tem essas duas coisas na molécula, é antihistamínico H2. Principais representantes que a gente tem. Os mais famosos que a gente tem é cimetidina e ranitidina, tá? Famotidina também pode ser utilizado, tá? Eventualmente, a gente pode observar, vamos observar todas essas moléculas, ó, que a gente pode ter a própria guanidina, como a gente também pode ter bioisósteros de guanidina. Em alguns casos, substituindo essa guanidina, a gente vai ter, é o que é mais comum, grupo ciano e grupo nitro, que é bioisóstero de grupo ciano, tá? E é isso que a gente tem para antagonista H2, tá? Então, bateu o olho, ó, a gente tem imidazol. Aqui a gente não tem o grupo metil, mas a gente tem um bioisóstero de guanidina. Então, por isso que burimamida não é muito utilizado, tá? Ó, se você observar, vários outros vão ter o grupo metil ou bioisóstero. No caso da ranitidina, a gente tem um bioisóstero do imidazol, que é um grupo furano, e aqui a gente tem um outro grupo aqui, tá? Entrando mais ou menos naquela lógica de toda vez que você quer fazer um antagonista melhor, você adiciona um grupo volumoso. Também a gente pode interpretar dessa maneira. Tá? Então, principais representantes dessa classe que a gente tem, então, cimetidina, ranitidina. Que tipo de diferença, que tipo de análise que a gente faz sobre a diferença na escolha terapêutica para cada um desses, né? Então, a diferença, pessoal, é basicamente farmacocinética. A gente não faz tanta distinção entre essas moléculas porque elas atuam sobre o mesmo mecanismo, não tem efeitos adversos diferentes entre elas, tá?
Juliana perguntou, não enxergo o grupo 4-metil. Não entendi os grupos ciano e os outros são... Então calma, ó. O grupo 4-metil é isso daqui, ó. Vou voltar aqui um slide. Se a gente para observar a nomenclatura desse grupo imidazólico, vocês estão vendo que aqui a gente tem uma metila no imidazol. Se a gente vem contando, né, a gente faz assim, deixa eu ver. Ah, não, nesse caso a gente não conta a parte do hidrogênio porque ele está substituído aqui, né? Então a gente conta, deixa eu ver, aqui a nomenclatura de heterocíclicos, né? Se é 4-metilimidazólico, ele está contando certamente desse nitrogênio. Então é 1, 2, 3, 4. Tá? É assim que ele está contando nesse caso. Ah, tá certo. Porque esse daqui é um 1,3-imidazol. A gente tem um 1,2-imidazol. Show? Não entendi os grupos ciano. O grupo ciano é uma consequência da história do desenvolvimento do fármaco. Tá? Então, se observaram que se você coloca uma cianoguanidina, você tem uma ação melhor. Esse dado é completamente experimental. Tá? E se observou que, como o grupo nitro é bioisóstero de grupo ciano, você também obtém a atividade biológica, assim como você tem na ranitidina aqui. Como a guanidina irá atuar? A guanidina ela vai fazer, eu vou anotar aqui. A guanidina ela vai fazer vou anotar então para o seu resuminho. Então fará interações polares com o sítio de ligação antagonista no receptor H2. Beleza? Faz sentido, gente? Ou ainda estamos com dúvidas na guanidina? Show, vamos continuar então. Ah, tá, antes. Então, o tipo de avaliação que a gente faz comparando essas moléculas é do ponto de vista farmacocinético, tá? Então, o que a gente faz é a análise dos grupos funcionais. A partir da análise dos grupos funcionais, a gente verifica se a molécula ela vai ser mais polar ou menos polar. No caso da cimetidina, pessoal, a gente observa experimentalmente que ela tem uma biodisponibilidade muito baixa, 50%. Não, é média, né? Então não é tão baixa assim. Então a gente observa que 50% da dose que a gente administra por via oral efetivamente chega no sangue do paciente. Se a gente observa um outro análogo, como a nisatidina, olha só, tem um enxofre aqui, vai conferir uma maior apolaridade para a molécula. A gente observa uma maior biodisponibilidade, de 90%. Então, dependendo da situação, dependendo do protocolo clínico, a gente tem a administração de um ou de outro, tá bom? Aqui tem um slide que mostra para vocês como é que faz cimetidina em casa. Brincadeira, né? No seu laboratório. A gente tem a rota sintética da cimetidina. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 etapas. É relativamente simples, perto de outras moléculas que a gente observa, né? E tá aqui para sua referência. Na minha disciplina de química farmacêutica, eu não dou tanto foco em síntese, mas em alguns casos é interessante você ter aí para o seu repertório, tá bom? Então, esse slide aqui, nesse slide eu trago uma comparação entre agonistas e antagonistas H1 e H2. Esse daqui é o resuminho completo para você de antihistamínicos, tá? Então, para a gente ter o agonista H1, a gente vai ter uma estrutura muito parecida com a da histamina. Para você ter agonismo H2, você precisa ter essa substituição na posição 4.
Então, para ação mais sobre, sobre receptores H1 agonista, a gente tem essa estrutura. Para H2, a gente tem a introdução desse grupo metílico aqui. A gente utiliza agonista H1 e antagonista H2, e agonista H2 na terapêutica? Não. Você vai aumentar a acidez do estômago do teu paciente, ou você vai causar um choque anafilático nele. O que a gente utiliza na terapêutica são os antagonistas H1 como antialérgico, que vão ter aquele formatinho de Mickey Mouse que a gente já viu. E agora a gente tem repertório para entender o que é como é que são os antagonistas H2 que servem para reduzir a acidez estomacal. Aqui a gente vai ter uma porção metilimidazólica ou bioisóstero dela, e aqui a gente vai ter bioisósteros de guanidina, cianoguanidina, nitroguanidina. Beleza? Esse daqui é o resuminho de antihistamínicos. Aqui em cima, anti-alérgico. E aqueles efeitos secundários, né? Para sedação, para náusea. E aqui embaixo a gente vai ter os redutores de acidez estomacal. Com isso a gente termina antihistamínicos e a gente só tem mais uma classe para falar hoje. E aí não vou começar anti-inflamatórios hoje não, porque ninguém merece. Tá? Dúvidas sobre antihistamínicos, pessoal? Juntando H1 e H2? Posso continuar? A partir do momento que alguém me der um sim, eu já continuo. Show! Agonistas histaminérgicos não têm função clínica. Não tem função terapêutica, a gente não usa. Show! Bom, agora a gente vai poder falar dos prazóis, que são os inibidores de bomba de prótons, que também são chamados de inibidores de H+, K+, ATPase. Tá? Os exercícios são os mesmos, tá? Eu coloco tudo no mesmo pacote. Tá bom? Então eu só vou falar dos inibidores de bomba de prótons, e aí depois a gente pode tentar resolver exercícios, inclusive os exercícios da lista que eu já passei para vocês. Tá? Então olha só. Do ponto de vista de aplicação clínica, para que a gente usa os prazóis? Para várias coisas, né? Então a gente pode utilizar para úlcera gástrica ou duodenal, para esofagite ulcerativa, o pessoal que tem refluxo esofágico também. Se você tem infecção por H. pylori, né? Então você tem aquela gastrite causada por H. pylori, claro que nesse caso aqui a gente utiliza os prazóis em associação com um antibiótico, né? É a tal da terapia combinada. Claro, gente, que para reduzir a acidez estomacal a gente tem outras alternativas diretas, né? Como a gente conhece como os antiácidos, né? A gente utiliza o quê? A gente usa hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia. A gente utiliza hidróxidos de alumínio, ALOH3. A gente pode utilizar sais de bismuto também, como é o caso do peptobismol, e eventualmente, em alguns casos em que a úlcera está muito exacerbada, a gente pode utilizar o sucralfato, que é um polímero que ele reveste a parede do estômago e protege fisicamente ele da ação do ácido. Tá? Vamos observar o que a gente tem aqui na estrutura dos prazóis. Olha só. A gente tem uma coisa bem diferentona. Isso daqui vai finalizar nosso assunto por hoje. Gente, para mim apareceu que a reunião vai acabar em 10 minutos. Eu fiz a manha aqui e aparentemente não funcionou. Vou ter que testar outras alternativas, tá? Vamos ver, às vezes ele me deu o limite aqui da reunião, mas ele não termina. Vamos torcer para que não. Gente, então ó,
A diferença estrutural que a gente tem dos prazóis em relação aos outros é a seguinte, ó. Então, em todo prazol, você vai ter três grandes partes em que você vai ter que prestar atenção, ó. Você vai ter um grupamento, que é um grupo imidazol conectado a um anel aromático. Então, você vai ter um benzimidazol. Você vai ter esse grupo aqui, sulfóxido S-dupla-O. Aqui a gente vai ter um carboninho e uma piridina trissubstituída, tá? Na verdade, ele vai estar conectado aqui na piridina, e além dessa conexão que você tem, você vai ter, você vai ter outros três substituintes. Meu Deus, professor, eu vi que tem um mecanismo ali. Calma. A gente vai precisar falar do mecanismo dessa vez. Então, acho que a gente vai possivelmente entrar numa coisa mais ou menos parecida com aquilo que a gente viu nos antagonistas covalentes de acetilcolinesterase, tá? O formulário de hoje eu vou colocar no Drive e mando para vocês o link via Edmodo e via Fernanda também, tá? Possivelmente a gente não vai fazer exercícios antes de mudar de classe. Vamos ver. Vamos ver como é que desenrola a reunião aqui. Então, tá bom, gente? Toda vez que você estiver vendo benzimidazol, sulfóxido e piridina substituída, a gente vai ter um prazol. Como que o prazol funciona, gente? Então, o próximo slide é de mecanismo. Olha só o que acontece. Aqui a gente vai entender algumas coisas muito importantes sobre o omeprazol. Então, vocês estão vendo que... Vamos brincar de jogo dos 7 erros, tá? A gente não vai precisar saber esse mecanismo. A gente só vai precisar entender o que está acontecendo aqui de uma maneira bem geral, tá? Então, se a gente reparar, aqui a gente tem a nossa porção benzimidazólica. Esse daqui, pessoal, esse daqui é o omeprazol. Omeprazol. Vocês estão percebendo que nessa primeira etapa, esse nitrogênio do omeprazol, ele está sendo protonado. Antes a gente não estava ligando muito para a protonação dele. A gente não tinha observado a protonação dele. Tá vendo? Ó, aqui a gente tem o benzimidazol. O benzimidazol ele está com o nitrogênio. Esse nitrogênio que está fazendo 3 ligações aqui, uma ligação simples e 2 duplas, esse daqui está desprotonado. E quando a gente vem aqui, ele está protonado. Todo mundo enxergou que ele está protonado aqui? Sim ou não? Maravilha. Então, assim, quando esse nitrogênio protona, isso faz com que este carbono seja passível de ataque nucleofílico por esse nitrogênio da piridina. Quando esse par de elétrons da piridina vem e ataca esse carbono, como o carbono não faz 5 ligações, deixa eu mudar a cor aqui. Como o carbono não faz 5 ligações, esse par de elétrons da dupla vem para o nitrogênio. E a gente vai formar esse intermediário loucão aqui. A partir do momento em que a gente tem esse intermediário loucão, vai acontecer uma série de rearranjos, pessoal, em que eventualmente a gente tem uma desidratação, e a gente vai formar esse outro intermediário aqui, em que os ciclos estão completamente rearranjados. O que é importante você saber? Nicole está perguntando se eu vou fazer outra aula depois dessa, caso acabe. Vou.
e aí a gente finaliza o assunto e eu vou continuar gravando e eu disponibilizo o link para todo mundo depois, tá bom? Porque agora a gente não pode parar mais. Beleza? Então o que é importante você saber é que o benzimidazol ele é protonado. Essa protonação ativa a molécula, causando uma série de rearranjos que faz com que o omeprazol fique na forma ativa dele. Então vou colocar aqui forma ativa do omeprazol. Beleza? E o que essa forma ativa do omeprazol faz? Essa forma ativa do omeprazol, ela pode fazer o seguinte. Então aqui vocês lembram que a gente tem, vou desenhar para vocês, a nossa célula parietal. Aqui a gente tem a nossa bomba de prótons, que está... Eita, estou tentando mudar o chat de lugar, ele está fixo aqui. Então a bomba de prótons está jogando H+, para o lúmen estomacal, certo? Olha o que acontece. Aqui, vou até fazer de outra cor para ficar um pouquinho mais claro. Aqui na superfície da nossa bomba de prótons, a gente tem um aminoácido que a gente conhece como cisteína, tá? A gente sabe que a cisteína, ela tem, lá da bioquímica, né? A gente se lembra que a cisteína, ela tem o grupamento sulfidrílico, grupamento SH. Olha o que acontece, pessoal. Então a gente tem que imaginar que aqui a gente está vendo a cisteína que está ligada na nossa bomba de prótons, tá? É a cisteína que faz parte da bomba de prótons. Beleza? Essa cisteína, ela vai se ligar nessa forma ativa do omeprazol covalentemente. E a gente vai ter a formação de uma ponte de sulfeto. Ponte de sulfeto. De maneira que a gente sabe que pontes de sulfeto são muito estáveis, né? Então você vai ter... Vou puxar uma setinha para cá. Você vai ter a formação de uma ligação covalente estável com a bomba de prótons, tá? H+, K+, ATPase. E isso gera uma inutilização irreversível da tua bomba de prótons. E é por causa disso que o omeprazol é mais eficaz do que a ranitidina. Então, para você continuar a produzir ácido no teu estômago, você vai depender do turnover da enzima. Ela vai ser degradada e ela vai ser ressintetizada. E é por causa disso que o omeprazol tem o maior tempo de duração, né? Você consegue... Ok, não funcionou o macete. Que coisa. Tudo bem, eu vou começar uma nova reunião aqui.
Eita. Tá acabando, gente. Esse daqui vai ser o último assunto que eu vou falar hoje, tá? Depois a gente faz exercício. Vou aguardar a gente chegar no número que a gente estava antes, tá? Vou voltar a compartilhar a tela aqui. As pessoas estão voltando aos poucos. A gente está com 23. Será que volta todo mundo? – 25, mais um minutinho. A gente tem mais 10 minutos de aula, né? Gente, aqui praticamente acabou, tá? Eu postei no Edmodo, Nicole, não apareceu? Eu tô vendo seu recado aqui no Edmodo. Mandei para Fernanda também o link. Beleza. Gente, eu vou continuar a explicação aqui, porque o nosso tempo já está curtinho. Qualquer dúvida, vocês mandam dúvidas depois, tá bom? Vamos fazer o seguinte, por hoje então, eu vou terminar essa explicação. Acho que não vai dar tempo da gente resolver exercício, mas de qualquer maneira eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da lista e a gente começa a próxima aula resolvendo exercício. Pode ser? Antes de entrar em anti-inflamatório. Fechou. Então, continuando a explicação. Então, conforme você conforme você tem então a formação da forma ativa do omeprazol,
você possibilita o ataque nucleofílico do enxofre da cisteína, da tua bomba de prótons. Então você vai fazer uma ponte de sulfeto, que é uma ligação covalente estável, e você vai inutilizar irreversivelmente a tua bomba de prótons. Tá? Então, é por causa disso que com o omeprazol você tem uma ação mais definitiva e mais duradoura do que com a cimetidina. Tá? E aqui, pessoal, a gente tem... eu já falo sobre esse box aqui. Vou botar o próximo slide. Ó. A gente tem os principais representantes dos inibidores da bomba de prótons. Então, ó, omeprazol, tenatoprazol, lansoprazol e rabeprazol. Tá? A gente tem o pantoprazol. Eu trouxe o pantoprazol aqui? Não trouxe. Mas vocês podem dar uma pesquisadinha na estrutura dele também, tá? Então, o que a gente observa é que as alterações estruturais são feitas onde? Ó, então a gente pode ter alteração de substituinte aqui na porção benzimidazólica. A gente tem aqui, né, o grupo metoxi, mas não muda muito, tá? O omeprazol é mais eficiente que a ranitidina ou cimetidina? Para reduzir a acidez estomacal. As particularidades clínicas de cada um eu já discuto, tá? Mas do ponto de vista estrutural, eu estou chamando a atenção de vocês para o fato de que a gente não pode, a gente não mexe muito nessa parte benzimidazólica. Onde a gente mexe é na piridina. A gente mexe na piridina, essa piridina substituída aqui, né? Então, o que essa substituição acarreta, né? Então a gente percebe, gente, algumas coisinhas, ó. Dependendo do substituinte, você vai ter potência diferente. Eu já explico por quê. A Martina está perguntando, a ranitidina não inibe irreversivelmente a bomba de prótons? Não. A ranitidina ela vai fazer antagonismo H2. Então são dois alvos moleculares diferentes. Então ela vai se ligar de maneira não covalente. Então, se você precisa atenuar só um pouco a liberação de acidez, a liberação de H+, no seu estômago, você utiliza um antagonista H2. Se você está precisando de uma inibição mais contundente, uma supressão mesmo, que também não pode ser total, porque senão você vai impedir digestão, né? Aí você administra um prazol, sacou? Respondi tua dúvida, Martina? Show! Então o lance é o seguinte, gente. Duas últimas colocações que eu tenho para fazer. Aliás, 3 últimas colocações que eu tenho a fazer sobre os prazóis. Primeira delas. Vocês estão percebendo, gente, que eu não posso, nunca, jamais remover da minha molécula esse nitrogênio e muito menos o grupo sulfóxido? Por que eu não posso nunca remover... Meu Deus, o que está aparecendo aqui? Por que eu não posso nunca remover essas porções da molécula? Porque senão você impede o mecanismo de ativação da molécula, ela perde atividade, né? Então eu vou colocar aqui essas porções são essenciais para a ativação da molécula. E aqui, pessoal, a gente tem a possibilidade de colocar substituintes diferentes no nosso anel piridínico. E a gente vai observar aqui, aqui no anel piridínico, se você tem doadores de elétrons, então substituintes doadores de elétrons, você vai ter maior potência. Por que isso? Porque, vou voltar lá para outro slide do mecanismo. Concorda comigo que
A ativação da molécula depende dessa primeira etapa de ativação. Então, quanto mais rapidamente a molécula é ativada, maior a potência dela, certo? Então, conforme você tem, aqui a gente tem metila, doa elétrons por efeito indutivo, metila doa elétrons por efeito indutivo, grupo metóxi pode doar elétrons para o anel por ressonância, não é? Doa elétrons por ressonância. Então, como a gente tem 3 substituintes que estão doando elétrons para o anel, então a gente vai ter uma alta densidade eletrônica aqui que favorece esse ataque nucleofílico. Então, quanto mais doadores de elétrons a gente tiver aqui, maior vai ser a potência. Dúvidas até agora? Então, fiz 2 colocações. Primeira colocação é que o nitrogênio e o sulfóxido são essenciais para a ativação da molécula. Segunda coisa, quanto mais doador de elétrons forem os grupos funcionais, quanto mais doadores de elétrons forem esses grupos funcionais, maior a potência da molécula. Porque você vai aumentar muito a densidade eletrônica sobre esse nitrogênio, que vai facilitar o ataque nucleofílico sobre esse carbono. Tá? E falta a última colocação. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui do meu lado. Ah, não está fácil de achar agora. Na próxima aula, me lembra de mostrar para vocês isso na câmera. No comprimido, na cápsula de omeprazol, a gente vai observar que dentro da cápsula a gente tem umas bolinhas. Em toda a formulação de omeprazol, você vai observar que a gente tem essas bolinhas que são uma forma de revestimento que protegem o omeprazol da ação do ácido do estômago. Por quê? Porque a gente não depende de ácido para ativar o omeprazol. Eu já estou tendo uma dislexia aqui. Você não depende de ácido para ativar o omeprazol. O que acontece se cair direto o omeprazol no teu estômago? Todo ele vai ser ativo antes de ser absorvido e cair na tua corrente sanguínea. Faz sentido? Então eu vou voltar lá no slide do estômago. Ó. Se você administra o omeprazol sem nenhum tipo de proteção, assim que ele cai no estômago, ele vai ser ativo. A absorção acontece aqui. Ou seja, a única maneira eficaz que a gente tem de fazer com que a forma ativa chegue na cisteína, o lance é o seguinte, essa cisteína ela fica do lado de dentro da célula parietal. Então, se a molécula vem na forma ativa por aqui, ela nunca vai chegar na cisteína do jeito que a gente quer. Então, a gente precisa, por causa disso, administrar o omeprazol. Então, essa é a última colocação da aula, tá, gente? Omeprazol deve ser administrado em forma farmacêutica ácido resistente. Para ele ser ativo só depois que ele caiu na corrente sanguínea. Então, a partir do momento que ele cai aqui na corrente sanguínea, ativo, ele permeia a mucosa e aí sim ele consegue chegar lá na cisteína. Faz sentido, gente? Dúvidas? A gente já chegou agora às 13h20. Acabou a aula. Diga, Nicole.
Consigo mandar esse slide com as anotações? Consigo, sem problema. Embora eu acho que seja mais fácil entender essas anotações no vídeo depois. Não, dá para salvar sim. Dá para salvar sim, eu mando para vocês. Diga, Larissa. Todos os prazóis precisam ser formulados em forma farmacêutica ácido resistente. Tá bom? Forma farmacêutica ácido resistente já ouviram falar? Sabe quando você tem, por exemplo, comprimido revestido, cápsula revestida? É isso aí. Então a gente vai ter um revestimento no comprimido na cápsula que vai proteger o omeprazol até ele chegar no intestino, até dar tempo dele chegar no intestino. Sacou? Então eu fico devendo de mostrar. Isso eu fico devendo de mostrar para vocês na semana que vem. Quando a gente está administrando por via oral, sim, Nicole. O omeprazol às vezes pode ser administrado por via intravenosa. Então, em paciente que está tomando um monte de medicamento no hospital, às vezes eles podem colocar no acesso venoso o omeprazol. E aí não precisa ser ácido resistente, porque aí ele simplesmente vai chegar no seu estômago pelo lado certo. Por exemplo, seria melhor via oral ou por via intravenosa? Depende do teu paciente. Se o paciente consegue engolir bem, se o teu paciente consegue engolir bem, é melhor tomar por via oral, né? Se o teu paciente ele já está com acesso venoso no hospital, está tomando um monte de medicamento, você pode administrar por via intravenosa, depende da tua necessidade, tá? Pietro perguntou, a cápsula precisa ser revestida ou ativa em forma de pellets? Normalmente é feito os dois juntos, tá bom? Você vai ver que dentro da cápsula você tem os seus pelletzinhos. Quem tem quem tem uma cápsula de omeprazol aí na sua casa, você pode, pelo bem da ciência, desperdiçar um, abrir e ver os pelletzinhos dentro. Isso, você pode administrar por via intravenosa de maneira normal, sem ter essa necessidade de proteção do ácido, porque não passa pelo estômago. Ótimo, ótimo. Mais dúvidas, gente? Se não, eu vou encerrando a sessão por aqui, tá? E claro que vocês podem me mandar dúvida via e-mail, via Edmodo, enquanto ele ainda estiver ativo. Eu vou estudar a questão do Google Classroom para a gente utilizar, porque faz tempo que eu estou querendo usar esse negócio. Diga, Gabriela. A lista que eu vou pôr no Drive pode ser respondida até 5 dias. Isso. Gabriela perguntou, para ser antagonista H2 tem que ser bioisóstero de guanidina e o que mais? Então pode ser bioisóstero de guanidina, guanidina e tem que ter também um grupo imidazólico ou metilimidazólico ou bioisóstero, tá? Nicole perguntando, ele vem direto para mim, isso, ele vem direto para mim quando você responder no Forms, no Google Forms, tá bom? Então já chega a resposta, para mim já contabiliza a presença, tá bom? Qualquer coisa a gente estende o prazo aí para uma semana. Vamos ver como é que vai ser a adesão do pessoal em relação a isso. Diga, Bianca. O que eu falei para a Gabi aqui em cima? Qual foi a última pergunta dela? Ó, para ser antagonista H2 tem que ser bioisóstero de guanidina e o que mais? Eu vou fazer uma colinha aqui em cima. Eu vou voltar lá para o slide de... Aqui, ó. Requerimentos estruturais. Você vem nesse slide aqui. Então você precisa ter um grupo 4-metil-imidazólico ou algum outro heterociclo, que no caso é o bioisóstero. Você precisa ter uma cadeia lateral
com mais ou menos 4 átomos. Essa regra não é muito respeitada, mas 4 átomos é o clássico. E algum grupo terminal que realize ligação de hidrogênio. Normalmente o que é utilizado é guanidina ou bioisóstero de guanidina. Tá bom? Eu mando para vocês o texto sobre o desenvolvimento da cimetidina. Mais alguma dúvida, pessoal? Senão eu já vou encerrar a sessão aqui. Bianca perguntou, por que o omeprazol é mais eficiente do que a ranitidina? Porque o omeprazol ele faz ligação covalente com a bomba de prótons, inutilizando a bomba de prótons. Então, meu Deus, eu nunca mais vou produzir ácido no meu estômago? Não, porque a gente tem o nosso processo de tradução do material genético que vai gerar uma outra bomba de prótons para você, mas esse é um processo que toma muito mais tempo, tá? Diferente, por exemplo, da ranitidina. Na ranitidina, você vai ter um antagonista de receptor H2, que é um receptor acoplado à proteína G. Então, você vai ter uma resposta mais rápida com a ranitidina, mas menos duradoura. Com o omeprazol, você vai ter uma resposta mais demorada, mas que dura mais tempo, sacou? Nayara perguntou, precisa dos 3 critérios juntos para ser antagonista H2? Sim. Senão você está lidando com qualquer outra molécula genérica. É nóis, Bianca. Beleza, pessoal? Quantos mais ficaram com a gente? Olha, nessa última chamada a gente ainda está com 21. Legal, gente. Qual que é a diferença do omeprazol para o pantoprazol? E por que o pantoprazol é melhor? Nicole, vou fazer o seguinte, vou deixar isso de lição de casa para vocês, tá? Eu não estou com a estrutura do pantoprazol no slide, mas vamos começar a aula seguinte com tudo isso, tá? Com os exercícios e a gente compara o omeprazol com pantoprazol. É um trava-línguas, né? Pantoprazol. Google aí a estrutura do pantoprazol, depois a gente discute, tá bom? Tô indo nessa então, pessoal. Valeu por hoje. Funcionou bem para vocês, gente? Só é o conteúdo que é muito, né? A gente sempre vai aumentando pra caramba o conteúdo. Tomara que a gente se acostume rápido com isso daí. Das próximas vezes será melhor, tá bom? O problema é que fica caindo, mas eu vou fazer alguns testes. E eu espero que na semana que vem a gente tenha o Zoom completão, tá bom? São 4 horas, né? Bastante coisa química. Então tá, gente, eu vou colocar no YouTube daqui a pouquinho os vídeos que eu acabei de gravar, tá bom? Maravilha. Então, beijos, gente. Se cuidem, lavem as mãos, cuidem dos velhinhos de vocês, dá bronca se eles saírem de casa e façam outras coisas também. Aproveita para finalizar a série, aproveita para jogar aquele jogo que você não jogava faz tempo. Aproveita para comer, mas não come demais, que senão a gente vai sair desse pré-apocalipse gordão, todo mundo, tá bom? Beijo, beijo, pessoal. Até mais. Falou. Agora parando a gravação.